Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estendemos a todos o nosso cordial bom dia e convidamos os nossos irmãos a continuarmos em reverência e vamos falar com o nosso Deus neste momento. Vamos orar? Nosso mensageiro já está conosco? Bom dia, sim, estou aqui com vocês. Vamos fazer 2 orações, minha querida, seja bem-vinda. Amém, vamos sim. Então tá, eu faço uma. Você pode começar? Sim. Pai de amor, queremos exaltar o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Não temos palavras para expressar, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. E o Senhor é digno de todo o nosso amor e fidelidade. E nesta manhã nós te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, falhas, por qualquer outra coisa, Senhor, que entristece o teu coração. Porque o Senhor é digno que nos rendemos aos teus pés. E nessa manhã, Pai, o Senhor conhece cada pessoa aqui pelo nome. O Senhor sabe as necessidades, os problemas, as lutas, e que o teu Santo Espírito venha guiar, Senhor, todo o tempo que estivermos aqui reunidos, e que possamos edificar um ao outro, Pai, com a tua palavra e com a doçura do teu Espírito. Toma, Senhor, o teu querer, e que não seja eu, Senhor, mas que seja somente o poder da tua palavra e do teu Santo Espírito ministrando aos nossos corações. E desde já eu te agradeço, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, continuando a oração da tua serva, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoa os pecados do teu povo, Senhor, e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. O Senhor nos trouxe, ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. E aqui estamos, Pai querido, queremos te adorar na beleza da tua santidade. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Toma em tuas mãos a tua serva que o Senhor escolheu para compartilhar conosco o pão nesta manhã. Unge-a com teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações, nos corrigindo, nos repreendendo, nos ensinando, para que saiamos daqui alimentados e fortalecidos pelo teu poder. Fique conosco e dê-nos poder para colocar em prática a tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Minha querida, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe poderosamente, que a sua especialidade é nos abençoar e a sua misericórdia sempre nos alcança, porque o preço foi muito alto pelo sangue de Jesus. E eu vou eu vou fazer conforme o Espírito Santo me orientar, porque o assunto ele abrange muitas áreas das nossas vidas.
Mas o Espírito Santo conhece cada pessoa que está aqui, conhece cada necessidade de mudanças, porque nós nascemos para glorificar o Rei da Glória. E no mês de dezembro, quem esteve aqui no mês de dezembro, nós estudamos sobre os detalhes, né, profundos sobre o santuário. E o versículo-chave foi Gálatas 2:20, que eu vou ler para vocês, todos conhecem, mas a palavra sempre se renova a cada manhã. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E esse versículo, ele batia como uma tecla todos os dias, diante da tela, diante dos nossos olhos e diante da nossa mente. E eu ficava refletindo que esse versículo, ele é uma chave, uma das chaves mais poderosas para a gente vencer todas as coisas que virão. E a gente sabe que não será fácil, mas na nossa força, nós nunca venceremos. Mas quando nós morremos para as nossas vontades, o Espírito Santo nos torna pessoas fortes. Nós criamos músculos espirituais para vencermos as batalhas diárias, que não são poucas, né, irmãos? E as batalhas que estão apenas se iniciando. E quando eu via esse versículo na tela, eu lembrei que em julho de 2022, eu comecei a buscar a Deus de uma forma diferente. E eu pedi a Deus, Senhor, me ensina a passar mais tempo em oração. Me ensina a ler mais, me ensina a meditar mais. E no final de novembro eu entrei na sala da consagração. E ali eu vi nitidamente Deus respondendo o meu clamor. Porque Deus se revela apenas para aqueles que o buscam. Ele se revela coisas pequenas, mesmo quando a gente não quer. Mas quando a gente coloca o nosso coração, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te pertencer, eu não quero ter reservas no meu coração, eu quero te honrar com tudo que sou. E ele faz muito mais além do que nós pedimos. E ele tem feito mudanças que eu jamais imaginaria que um dia ele me pedisse. E aqui eu percebo que nós somos um exército sendo preparados para nós sermos qualificados e sermos aprovados. E refletindo sobre isso, o Espírito Santo colocou no meu coração comparações sobre o quartel, o exército, as forças armadas, comparando a nossa vida. E isso, o Espírito Santo me conduziu a Efésios 4, 23 e 24, que diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E também em 2 Timóteo 4, Segunda Timóteo 4, me perdi, gente. Isso é normal. Pô, eu me perdi, mas daqui a pouco eu me acho. O Espírito Santo ali fala sobre nós sermos o soldado de Cristo. E que honra e que privilégio nós temos de sermos representantes do exército de Deus aqui na Terra. E renovar a nossa mente
é ter a mente de Cristo em cada situação que nós enfrentamos. Não existe uma área que a mente de Cristo não possa nos influenciar e nos fazer totalmente diferentes, porque a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar o nosso eu e transformar as nossas vidas numa vida com aspecto divino. E comparando essa vida de um soldado de Cristo com um quartel de Forças Armadas, eu fiquei impactada porque o Espírito Santo colocou isso nitidamente na minha mente. E eu tenho 2 sobrinhas que são militares, um cunhado também, e eu pedi para minha sobrinha me falar alguma coisa, como é que é a vida do Exército. E ela falou de última hora ontem, mas eu creio que o que ela disse era suficiente para acrescentar valores para cada pessoa que estaria ouvindo essa palavra hoje. E no quartel é exigido um modelo em vários aspectos: esforço, disciplina, coragem, obediência, pontualidade. A minha sobrinha mãe falou várias coisas, mas uma coisa que me chamou muita atenção, ela falou: tia, a gente marcha muito, marcha muito, marcha muito, e a gente marcha às vezes com os pés sangrando. E isso me trouxe uma reflexão que eu creio que, se nós não já passamos, alguns ainda passam. A gente, às vezes, não dorme bem de sexta para sábado e acorda com o corpo doendo, cansado, ou está chovendo, ou está muito calor, e nós não queremos ir à igreja. E o soldado no exército, ele não tem vontade própria. O eu dele é sacrificado, ele tem que honrar, ele tem que obedecer, ele tem que ser exemplo. E os exames que eles passam não são apenas físicos, mas também mentais, para servir esse quartel. E nós sabemos que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas a palavra de Deus ela é poderosa para equilibrar as nossas emoções e nos ajustar para que nós realmente sejamos pessoas que exalam o perfume de Jesus, que exalam o perfume de Cristo por onde nós passarmos. Na nossa força, nós nunca seremos capazes. Mas quando nós nos humilhamos diante dele, Senhor, eu quero ser um soldado aprovado. Eu quero te honrar com o meu falar, com o meu agir, com o meu pensar. Ele começa a trabalhar no nosso coração. Coisas que ele tem feito, eu tenho certeza que ele tem feito em cada vida aqui. Quantas pessoas Deus tem trago para a sala da consagração para nos ensinar coisas profundas. E muitas das vezes, Satanás coloca no nosso meio um medo. Ah, mas eu não vou pregar, eu não vou falar, eu não vou testemunhar ali, porque ali tem pessoas que sabem mais do que eu. Isso se chama vaidade, soberba. Todos nós temos capacitação do Espírito Santo, todos nós temos motivação e milagres para contar, para testemunhar. E muitas das vezes nós somos egoístas, porque falamos assim, ah, mas a palavra hoje não serviu para mim, não foi bom para mim. Isso é um egocentrismo de um soldado reprovado, porque nós ficamos querendo ouvir aquilo que nós queremos ouvir. E nós temos que querer ouvir principalmente aquilo que as pessoas mais necessitadas precisam. Todos nós aqui temos problemas e situações diferentes na nossa vida. E nós temos que pensar mais no outro. Quando nós pensamos mais no outro, é aí que Deus mais trabalha no nosso coração e mais Ele nos abençoa. E nesse quartel, nesse exército, eu fiquei... Uma coisa que mais me chamou a atenção desde o início é o exemplo do uniforme. O uniforme para os soldados masculinos e femininos, eles são iguais.
são muito bem alinhados. Seus cabelos também têm uma linha. Não pode trazer nenhum egocentrismo para eles mesmos. E muitas das vezes nós pensamos em modéstia e achamos que simplesmente é o comprimento da saia, ou simplesmente é a calça do homem mais larguinha. Envolve muito mais do que isso. Nós não podemos querer chamar atenção para nós mesmos. E quando nós temos essa ligação com o Espírito Santo para ele nos mostrar se realmente nós estamos sendo representante de Cristo ou estamos sendo representante do nosso próprio eu. Porque o uniforme do militar aponta para o quartel que ele serve. E aquilo que nós vestimos, a maneira que nos penteamos, vai revelar, vai mostrar um retrato de quem é o dono do nosso coração. E a respeito das mudanças que o Espírito Santo vai fazendo, ele se revela quando nós nos esvaziamos. Quando nós nos esvaziamos, ele começa a se revelar coisas que a gente jamais imaginou. Coisas que a gente achava assim, não tem nada a ver, eu ando tão decente. Mas somos representantes do Senhor nessa terra, que é governada por valores invertidos e valores satânicos. A roupa salva alguém? Não. Mas a roupa, ela é o primeiro retrato que ela mostra que quem está dominando o seu coração. E refletindo sobre isso, não adianta nós fazermos a coisa certa. Nós temos que fazer a coisa com a motivação certa. Porque muitas vezes nós fazemos a coisa certa, mas fazemos com a motivação errada. E no exército do Senhor, nós temos que ser muito mais exemplo do que um exército da Marinha, da Aeronáutica, porque nós somos representantes do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos isso e isso fica tão cotidiano que a gente nem reflete a profundeza da responsabilidade que nós temos. E isso não fala somente sobre as vestimentas, mas fala sobre todo o nosso ser. Não adianta nós vestirmos como representante de Deus, com reverência, com sabedoria, com modéstia, mas se o nosso semblante não exala Cristo, porque o nosso semblante também tem que exalar. Se a roupa é correta, mas um semblante carrancudo, fechado, isso não exala Cristo. As pessoas têm que olhar para a gente e perceber que existe uma diferença. Por mais que eles não queiram acreditar, que eles não aceitem, eles observam. E eu ouvi uma mensagem há uns meses atrás que essa frase ficou impactando o meu coração. E eu acredito que foi através disso também que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração de mudanças radicais. Porque o Evangelho é radical. Nós não pertencemos a esse mundo. E a frase que eu ouvi é que de longe, bem longe, se conhece um hippie, se conhece um roqueiro, de longe se conhece. Será que de longe as pessoas sabem que nós amamos Jesus Cristo? Que nós somos os seus servos? E isso me fez imaginar que não basta ser de perto, tem que ser de longe. Certo dia, eu estava saindo do supermercado e passei assim pelo posto que tem aqui perto, e a moça me olhou assim do pé à cabeça, como assim, nossa, que roupa! E se fosse uma época atrás, eu ficaria triste, eu, poxa! E eu me senti tão feliz, porque aquela roupa incomodou aquela mulher.
E quando nós nos alistamos a esse grande exército, os valores de Deus, eles se tornam tão prazerosos para a nossa vida. E eu não quero simplesmente falar sobre uniformes, sobre cabelo, porque nós precisamos ser um testemunho vivo. Nós precisamos, como soldados, ter a nossa boca muito consagrada a Deus, ter as nossas emoções bem ajustadas para na hora de falar, para na hora de calar. Porque o soldado, ele tem uma postura, principalmente os soldados britânicos, né, eles têm uma concentração. Ali, se alguém pisar no pé dele, ele nem muda a sua postura. E quantas das vezes, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere, nós queremos logo nos defender. Eu sei que não é fácil, mas quando nós morremos para o nosso eu e queremos ser soldados aprovados de Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, mediante qualquer circunstância, mediante a diferença de temperamento. Muitas das vezes nós damos desculpa, mas o meu temperamento é diferente. O meu temperamento é mais difícil. Mas ele é mais difícil do que o poder de Deus? Não. O Espírito Santo, ele nos capacita a ser soldados com postura, com vestimentas, com linguagem santa para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Eu creio que quanto mais Deus nos muda, mais as pessoas vão ver Jesus em nós. Elas vão ficar, de início, elas vão ficar um pouco assustadas, mas eu creio que as atitudes do nosso dia a dia, de tudo que nós fazemos, o nosso exemplo vai falar muito mais do que 1000 palavras. Porque se as pessoas olharem para a gente, olharem muito mais do que as nossas vestes, porque as vestes é o início. A veste é o início, a veste é o retrato do seu coração. Na verdade, não é só as vestes que é o retrato do nosso coração. A boca fala que o coração está cheio. A gente come daquilo que o nosso coração está cheio. A gente ouve aquilo que o nosso coração está cheio. E eu tenho certeza que a gente consagrando a nossa vida para ser um soldado aprovado, nós nos tornaremos filhos, esposas, maridos, pais, patrões, funcionários, amigos melhores. Hoje nós vemos que o mundo todo mundo está cheio de pressa, ninguém tem tempo para ninguém. Mas Deus quer contar conosco. Nós nascemos para glorificar e exaltar o nome de Jesus em todos os aspectos da nossa vida. E, irmãzinha, coloca aquela imagem que eu te mandei, por favor. A nossa preciosa serva do Senhor nos deixou tantas coisas sobre modéstia, sobre o serviço de Cristo, sobre a vida nova, sobre consagração. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 34, ela disse assim: depois de se convencer do pecado e apresentar a norma de justiça, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra e enche a mente com o desejo de santidade. Se as pessoas se dispuserem a ser moldadas, haverá santificação de todo o ser. A obra que Deus faz na nossa vida é diária. As nossas escolhas são diárias. E quanto mais nós nos esvaziarmos, mais o Espírito Santo vai trabalhar, vai nos moldar a ter o caráter de Cristo. Eu fico imaginando, às vezes nós aprendemos tantas coisas, né? Eu vim de outras denominações e em muitas situações, para a gente se encher, a gente tem que se esvaziar. Um copo cheio não tem como encher, então tem que esvaziar.
E para a gente ser soldado aprovado, nós precisamos nos esvaziar, para que Cristo venha exalar a sua vida em nós. E o soldado aprovado, ele morre todos os dias para o seu eu. E quantas áreas da nossa vida nós precisamos morrer para que a essência de Deus venha dominar todas as áreas das nossas vidas? Eu gosto muito de refletir que quando nós amamos, seja a natureza, seja pessoas, seja um bichinho, quando a gente ama de verdade, o maior alvo do nosso coração é o quê? Agradar. E quando nós conhecemos um Salvador, o Redentor, que deu a vida, que deu o seu sangue, que largou a sua glória pela nossa salvação, não existe nem sequer um sacrifício que seja difícil de fazer por ele. É difícil quando nós não abrimos o nosso coração para sermos representantes verdadeiros dele aqui na terra. E que nós sejamos o exército do Senhor para representá-lo e para viver realmente uma vida de exemplo, o quanto vale a pena servir a Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser sacerdote de Deus é ser um exemplo nas suas vestimentas, é ser um exemplo no seu semblante. E tudo que você venha fazer não envolve, nada fica excluído. Tudo que você faz ou exalta a Deus ou exalta a Satanás. Que essa palavra venha nos edificar, venha nos fortalecer, para que no final dos tempos nós possamos vencer tantas coisas que vêm pela frente. E a nossa serva do Senhor deixou lá em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, ela disse assim: a fé genuína é seguida pelo amor, e o amor pela obediência. Todas as energias e paixões da pessoa convertida são postas sobre o controle de Cristo. Seu espírito é um poder renovador, transformando a imagem divina. Todos os que receberam, isso leva a dizer que essa experiência é conhecida por poucos que professam a verdade. Muitos perseveram em seus próprios caminhos e condescendem com seus desejos pecaminosos e ainda professam ser discípulos. Ser discípulo de Jesus é fazer a diferença em todos os aspectos. Não é sermos fariseus, mas sermos exemplo. Examinemos o nosso coração, para que tudo que nós fazemos, seja vestir, seja falar, seja cabelo, seja comer, seja ouvir, seja o que for, exalam a Cristo ou exalam o nosso eu? Porque se exala o nosso eu, quem é glorificado é o diabo. Em nome de Jesus, que todos nós aqui venhamos orar um pelos outros, para que a cada dia nós possamos nos parecer mais e mais com Cristo. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Ah, como é bom poder ouvir a palavra do Senhor. Com este pensamento, que já não sou eu quem vivo, e sim Cristo vive em mim, que foi a primeira passagem que a irmã trabalhou. Com este pensamento, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Quando a irmã disse que um dia ela pediu a Deus: Senhor, me ajuda a ter uma vida de oração. Nós precisamos todos os dias renovar este voto com o nosso Deus. Todos os dias aceitar morrer para que Cristo viva em nós. Então nós vamos orar e está aqui o apelo que durante a oração nós possamos dizer ao nosso Deus: Senhor, eu aceito morrer.
para que o Senhor habite em mim. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós não queremos servir ao nosso eu, nós queremos servir ao Senhor. Então, mata este eu para que o Senhor habite nos nossos corações. Durante as nossas orações, vamos falar com o nosso Deus, vamos aceitar essa morte no dia de hoje, renovando os nossos votos com o nosso Salvador. E eu gostaria de ver aqui mais uma mão para fazer uma oração. Irmão Mário, muito obrigada. Então, irmão Mário, por favor, faça a oração. Irmã Léa, você quer fazer a outra? Sim, posso fazer sim. Então, tá. Então, o irmão Mário faz uma oração, você faz a outra oração, e a terceira é cantada. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e também de nossa vida, Senhor. O Senhor nos formaste com o propósito de nos dar a vida eterna, não apenas de vivermos nesse mundo e gozarmos dos prazeres que aqui enche os olhos de muitos de nós, Senhor. Ainda, infelizmente, por misericórdia, imploro ao Senhor que se compadeça, tenha compaixão de nós, por misericórdia, perdoe nossos pecados, nossa desobediência, Senhor, nossa infidelidade. E derrame sobre nós o teu Espírito Santo, assim como o Senhor derramou sobre a irmã nesta manhã, para que a gente receba essa mensagem, para que o Espírito Santo do Senhor grave nos nossos corações. E assim o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, possa ser derramado sobre nós, levando de nós todo o nosso eu e sepultando, Senhor, as nossas vontades, as coisas deste mundo. E nos reavivando nas coisas celestes, para que possamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E assim nós sermos, Senhor Deus, fortalecidos, renovados e vivermos para a honra e glória do teu santo nome. Porque muito em breve o Senhor virá buscar os seus. E por isso eu te agradeço por estar aqui com os meus irmãos nesta sala, ao qual o Senhor preparou, como a irmã falou, para preparar um povo diferente, um povo separado, um povo santo, que vive todos os mandamentos, Senhor, sendo obedientes por amor a Ti. Toma-nos em Tuas mãos, eu te imploro, e nos ajude a perseverar até o fim. Se nós ainda não conseguimos praticar todas as coisas que fomos ensinados pelo Teu Espírito, que o Senhor nos dê força, fé, coragem e nos ajude a crer que tudo é possível para aquele que te ama em Cristo Jesus. Tudo é possível no Senhor Jesus. Eu te peço essas bênçãos agradecidos e rogo que o Senhor continue abençoando a tua filha, para que ela continue sendo esse instrumento de salvação nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. Abençoe a cada família aqui representada. Por tua graça eu te imploro, em nome de Jesus. Tua graça transformadora. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai santo, continuando a oração do teu servo. Nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Precisamos do batismo diário em nossas vidas, Pai. Precisamos do fogo do Teu Santo Espírito para nos purificar e nos santificar, Pai. Somos os Teus representantes e não queremos, Pai, envergonhar o Teu santo nome. Muitas das vezes nós fazemos algumas coisas e achamos tão normais, mas nós queremos ser dependentes do Senhor, Pai, para que a nossa vida seja um exemplo,
para glorificar e exaltar o nome poderoso de Jesus. Como eu falei nessa manhã, Pai, como eu tenho falado ao decorrer dessa semana, que o Senhor saberia as pessoas que estariam aqui nesse dia. E o Senhor conhece cada um em particular. O Senhor sabe aonde nós temos mais dificuldades, mas que nós possamos nos esvaziar, Pai, para que o Senhor venha nos encher de tal maneira que o nosso eu venha morrer, Pai, para que o teu nome seja exaltado. Nos ajuda, Pai, a vivermos essa vida santificada. O Senhor conhece aqui cada fragilidade. O Senhor conhece cada situação que nós vivemos e as situações que nós temos dificuldades. Mas não vamos dar desculpas para o nosso eu, porque não existe nada difícil para o Senhor. Que os nossos lábios, a nossa mente e tudo que envolve a nossa vida, Pai, venha engrandecer somente o nome de Jesus. Continua trabalhando no nosso coração e abençoa essa sala, Pai, para que nós possamos trazer mais outras pessoas, para que o teu Santo Espírito venha realmente nos peneirar, trabalhar profundamente, para que o teu nome seja engrandecido. Muito obrigado pelo teu agir em nosso meio, e é no nome santo de Jesus que eu te agradeço. Amém. Tudo a Cristo a ti entrego, todo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Amém. Deus seja louvado. Agradecemos ao nosso Deus pelo louvor, pela mensagem, e neste momento nós abrimos para as considerações. Aqueles que quiserem, que sentirem o desejo no coração de compartilhar conosco aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, eis o momento. Nós pedimos que manifestem através das... Levante a sua mãozinha. E nós, então, vamos dar oportunidade. Aqueles que quiserem se pronunciar, este é o momento. Nós temos aqui os momentos de consideração. Heloísa, minha princesa, seja bem-vinda.
Bom dia a todos, né? Eu fico muito feliz por fazer parte desse exército que Deus está preparando a ir para a eternidade. Como é bom ser soldado desse exército. E ao ouvir a mensagem da Leia, eu me senti tão feliz, porque ontem a gente estava ali na Igreja Batista da Lagoinha, nós fomos fazer um detox com os pastores e as pastoras, né? Ali da Igreja Mãe, juntamente alguns membros, né? Eram 82 pessoas. E ontem, antes de vir embora para casa, eu estava conversando com uma irmã e eu pude fazer essa mesma comparação. Então, é Deus confirmando para a gente, né? De um exército. E eu achei interessante aqui que a Leia colocou, ela falando sobre o exército, que ele tem que ter pontualidade, esforço, disciplina, que o exército marcha muito, né? Eu me lembro quando eu fui desbravadora, que a gente marchava muito, né? E ontem também eu pude, sabe, Leia, dizer mais algumas coisas para aquela mulher com quem eu estava conversando sobre um exército. Todo o exército, quando ele vai para uma guerra, os seus soldados não ficam cada um na sua casa. E aí o comandante fala assim, oh, chegou hoje, vamos ali para uma batalha. Não. O comandante, né, quando vai ter uma guerra, ele pega os seus soldados, né, e aqueles soldados eles ficam concentrados. Eles ficam todos ali no quartel, concentrados. Por quê? Porque eles têm que estar prontos. Eles têm que estar pensando ali naquele objetivo. E uma outra coisa muito interessante que eu disse para aquela mulher, né, que os soldados eles precisam de ser obedientes, né? Geralmente num quartel ali os soldados eles obedecem. Se o comandante fala vamos, todos vão, porque aquele que desobedece ele tem as suas penalidades. E o exército para ele ser vencedor, independente da batalha que ele vai enfrentar, ele precisa de avançar. E nós temos um verso lá em Filipenses 3, 12, 13, que fala assim, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo os que haja alcançado, mas uma coisa faço, é o que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Ao contemplarmos a Cristo, então, nós somos transformados. O segredo para cada um de nós aqui nessa manhã é avançar passo a passo até que a gente alcance aquilo que verdadeiramente Cristo quer de nós. Esse avançar, né, que santifica o nosso coração. Cristo torna-se o modelo e crescemos à sua semelhança. A perfeição de Cristo é a inspiração do cristão. O perfeito se aperfeiçoa quando acordamos e avançamos de acordo com a luz que nós temos. E é por isso que Cristo nos traz aqui a cada manhã, porque Ele está treinando um exército. E esse exército sou eu e é você. Para isso, nós temos aqui a nossa pontualidade aqui na sala, na igreja, com o estudo da lição, da Bíblia. Nós temos que nos esforçar a cada dia, como diz a Leia, que nós temos que matar o nosso eu, porque o nosso eu é egoísta, é vaidoso, é avarento, é murmurador, é crítico. Então, nós temos que esforçar cada dia para matar o nosso eu.
Nós temos que ter disciplina. Ontem a irmã que eu estava conversando com ela, ela falou assim, mas como que eu faço para ter todo esse conhecimento que você tem? Ela falou, não tenho esse entendimento que você tem. Eu falei, irmã, tem sim. Basta a senhora pegar a Bíblia, que a Bíblia é igual um tesouro que precisa de ser cavado. Então, não tem ninguém mais inteligente, como diz a lei aqui, não existe ninguém aqui que é mais inteligente do que o outro. O que nós precisamos é ter disciplina. Esse ano, né, estamos com um propósito aqui na sala, juntamente com o Roberto, de lermos o Espírito de Profecia, juntamente com a Bíblia. Irmão, se você fizer isso, você vai crescer, você vai ter, Deus vai te dar um entendimento como nunca você teve antes. Mas para isso precisamos de ter disciplina. Precisamos de marchar todos os dias. E o que é marcharmos todos os dias? O evangelho ele não pode ser só para mim. Eu tenho que avançar, eu tenho que levar esse evangelho para outras pessoas. Quantas pessoas precisam de ouvir? Então, nós precisamos de ir até as pessoas. Sempre vai ter alguém que queira ouvir. Então, nós precisamos de marchar. Né? Porque quando o soldado marcha, ele está indo em direção ao seu objetivo. E uma guerra, uma luta, ele não beneficia o soldado, ele beneficia uma nação. É isso que o soldado faz. Ele beneficia uma nação, ele vai ali lutar pelos objetivos da nação. E nós também estamos indo marchar em prol da nação celestial. E é por isso que somos soldados. Por quando eu luto, eu estou lutando por mim, mas eu luto por todas aquelas pessoas que eu não conheço e por aquelas que eu também conheço. E é por isso que nós temos que avançar enquanto soldados. Mas um soldado, quando ele vai para a concentração, ele não leva a sua cama, o seu cobertor, ele não leva a sua casa, ele vai ali com aquilo que o exército disponibiliza. Dentro em breve, teremos que deixarmos tudo para trás. E é por isso que nós precisamos de ser cada vez mais simples no comer, no beber, no vestir. Porque senão seremos tal qual o povo de Israel. Vamos murmurar, vamos reclamar. Ah, não, mas essa comida aqui está muito ruim. Eu queria aquela pizza lá que eu pedia pelo iFood. Ah, não, mas essa roupa aqui não está boa. E meu cabelo? Que eu não tenho nem um shampoo aqui, não tenho um desodorante. E aí? Você vai querer voltar para trás porque você não tem desodorante, não tem shampoo? Não tem uma roupa limpa? Quando o soldado está numa guerra, ele fica com o mesmo uniforme vários e vários dias, sujo, cheio de lama. Estamos nos preparando para irmos para Canaã. E não vai ser fácil a chegada até lá. Jesus já nos avisou que nós seremos perseguidos. E é por isso que nós precisamos de entendermos que a vida de um soldado, ela pode ser para a vida ou para a morte. Você pode chegar no final dessa guerra vivo ou morto, mas se você morrer, você morreu para salvar uma nação e também para salvar a sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa fazer parte do exército de Jesus Cristo, que você possa entrar nessa guerra, sabendo que você talvez terá que dar a sua vida, mas se você der a sua vida, você ressuscitará como um mártir de Cristo. E nós não temos que ter medo, porque se eu perder a minha vida nessa terra,
nós teremos a nossa vida eternamente com aquele que também deu a sua vida nesse exército, para que você vivesse eternamente. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Heloísa. Minha querida Rose, seja bem-vinda, princesa. Bom dia, irmão. Aqui, nossa, eu ia comentar alguma coisa do que a Heloísa acabou, mas elas, como sempre, é bem, né, bem mais detalhista, a fala dela é bem mais enriquecida. Mas ainda sobrou alguma coisinha para eu comparar, né, para acrescentar, e tudo isso que ela falou, né, lembrando que o soldado, né, nós como soldados de Cristo, e ela bem falou, que estão fora de casa, né? Lembrando que a gente tem que ser tudo isso que ela falou, fora da casa, casa-se igreja, porque muitas vezes na igreja é fácil ser soldado de Cristo, mas que nós tenhamos que estar mesmo preparados para ser o soldado de Cristo fora da igreja, né, no mundo, e em casa também, né, com nossa família, mas também com as pessoas no mundo, para a gente levar uma mensagem, o evangelho. É isso, só isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição, minha querida. E agora, seja bem-vinda a nossa querida Miriam. Seja bem-vinda, princesa. Obrigada, minha irmã. Bom dia, amados. Para completar aqui, no Espírito de Profecia, né, toda essa fala importante, esse ensinamento, essa mensagem de Deus para todos nós como soldados de Cristo. E Ellen White fala que somos soldados de Cristo e dos que se alistam em seu exército. Espera-se que façam o duro trabalho que lhes sobrecarregará as energias ao máximo. Temos de entender que a vida de um soldado é uma vida de constante esforço, de firmeza e perseverança. Por amor a Cristo, precisamos suportar as provas. Não estamos empenhados em batalhas simuladas. Temos de enfrentar os mais terríveis adversários, pois não temos de lutar contra carne e sangue, em Efésios 6:12, né? Mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós devemos encontrar nossa força, justamente onde os primeiros discípulos encontraram a sua. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Atos dos Apóstolos, 144:4. Então, precisamos de esforço, precisamos de lutar, precisamos de perseverar, né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né, irmãos? Mas lembrando o que nos anima, o que nos dá esperança, que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que o nosso general é Cristo. E ele não perde uma batalha sequer. Amém? Somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minha irmã. Muito obrigada pela sua contribuição. Meu querido irmão Mário, seja bem-vindo. Amém. Bom dia a todos. A gente tem essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Foi assim que a irmã fez a abertura aí das considerações. E eu vou falar aqui o que o Espírito Santo falou ao meu coração dentro da própria palavra, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, e também no capítulo 1. No capítulo 2, o verso 1, o Senhor falou para nós hoje assim, falou para mim, né? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
o verso 3, que foi bem falado aqui. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. No verso 1, o Senhor nos chama como filho, para que a gente seja fortificado, mas sabendo também suportar as aflições como um bom soldado. E no capítulo 1, verso 7, o Senhor nos diz como que isso é possível. Porque Deus não nos deu o espírito do temor, ou seja, pelo espírito, mas não o de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Não temos o que temer, está à nossa disposição. Só temos que clamar, orar, crer e receber o poder do Espírito Santo por meio da graça de Cristo, para suportarmos as batalhas que estamos vivendo e as que virão muito em breve. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um dia abençoado na sua presença. Neste momento eu vou ter que desligar aqui e sair, mas eu fico em espírito com as irmãs e os irmãos que estiverem presentes. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigada, irmão. Deus seja louvado pela sua contribuição. Meus queridos, não havendo aqui nenhuma mãozinha, irmã Leia, você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, rapidinho, gostaria sim. Pois não. O versículo que fugiu, né, que eu tenho na memória, mas ele fugiu na hora, que as pessoas até colocaram aí colocaram aí no como é que é a palavra, gente? No chat. No chat. Isso. E 2 Timóteo 3 e 4, fechando o que o irmão Mário falou, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. O soldado de Cristo, os desafios nossos são muito, muito maiores, muito maiores. E enquanto não sei quem estava fazendo um comentário, porque eu fiz 5 folhas dessa mensagem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou somente aquilo que essas pessoas precisavam ouvir hoje. Mas uma coisa que veio no meu coração, que eu não comentei, é que a minha sobrinha falou assim: tia, a senhora não tem noção quanto é intenso as tarefas, os exercícios, e como nós sentimos fome, passamos fome, porque é muita coisa para fazer, é muito treinamento. E isso me fez refletir que nós, como cristãos, para nós sermos o soldado aprovado, o bom soldado de Cristo, na nossa força nós não somos capazes. E nós precisamos agregar na nossa vida o jejum. Aquilo que nós temos dificuldade, o Espírito Santo é poderoso para nos ensinar, mas nós precisamos fazer a nossa parte.
E jejuar não é fácil. Esmurecer a nossa carne não é fácil. Mas no poder da palavra e do Espírito Santo, nós somos capazes. Então, que você e eu possamos ser disciplinados a jejuarmos não só para as nossas necessidades de mudanças de caráter, de mudanças de qualquer outra coisa que nós precisamos, e também de jejuar para que outras pessoas também queiram ser soldados aprovados de Cristo. É isso que eu queria falar para vocês. Amém, meu irmão. Amém. Me chamou a atenção quando você falou várias mensagens me chamaram a atenção, mas teve duas coisas que eu gostaria de sublinhar aqui. Uma foi quando a menina falou quando você falou de pisar no pé e o soldado não se mexer. Isso me tocou. Ainda que pisem nos nossos pés, né? Precisamos morrer. Se nós estamos mortos, é Cristo que está vivendo em nós, então não tem problema pisar nos nossos pés. E a outra coisa que me chamou assim também a atenção, quando nós pedimos a Deus, Senhor, muda a minha vida. Eu quero me ensina a ser uma mulher de oração, me ensina, Senhor, a estudar mais a Tua palavra. O Senhor faz isso na nossa vida. Quando nós pedimos, Senhor, eu quero ser inteiramente do Senhor. O Senhor fala conosco, Ele muda a nossa vida, Ele nos ajuda, e que nós possamos, irmãos, clamarmos o nosso Deus todos os dias, todos os momentos, para que Ele faça de nós verdadeiros adoradores. Para que nós estamos aqui para refletir o caráter do nosso Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça a verdadeiramente sermos praticantes e não somente ouvintes, a refletir o caráter do nosso Deus. Nós vamos finalizar, não tendo aqui nenhuma mãozinha mais, né? Vamos finalizar agradecidos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. E lembrando, irmãos, que quando a mensagem que Deus mandou aqui para nós, para mim, para você, para cada um de nós nesta manhã, quando a irmã falou muito bem que às vezes nós ouvimos a mensagem e pensamos que a mensagem não é para nós, né? Essa mensagem não era para mim. Toda mensagem do Senhor é para mim e para você. Toda mensagem. Se você não estiver precisando dela hoje, pode guardar, porque em algum momento você vai precisar. O nosso Deus não perde tempo. Toda mensagem que Deus envia para nós, toda mensagem que Deus envia é para nós. Eu estou chovendo no molhado, eu vou repetir. Ainda que naquele momento você pense assim, essa mensagem não foi para mim. Pode não ter sido naquele momento, mas em algum momento você vai precisar dela, porque Deus não perde tempo. O nosso Deus não perde uma palavra. Não tem uma palavra na Bíblia que é perdida. Toda palavra que Deus colocou é para mim e para você. Se Deus mandou, é porque nós necessitamos sim. Se estamos aqui, é porque precisamos ouvir. Precisamos apenas abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo grave nos nossos corações, e no momento certo, nós usaremos, se nós assim aceitarmos, pela fé. Que o Senhor nos abençoe. Vamos finalizar, então, vamos orar e vamos fazer a oração, e logo depois, então, nós ouviremos o louvor. Oremos o nosso Deus. Pai querido, te somos gratos pela mensagem que o Senhor enviou para nós nesta manhã. Sabemos que toda a tua palavra, toda a escritura é útil para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar. Sabemos que toda a tua palavra é útil para nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor grave a tua palavra, a tua lei nos nossos corações, para que, em nome de Jesus, sejamos instrumentos em tuas mãos,
para refletir o caráter de Cristo. Aqui estamos, Pai querido, toma-nos para ser inteiramente teus, para que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome. Pela tua misericórdia, toma em tuas mãos cada família aqui representada. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus e derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Dê-nos a mente de Cristo. Abençoe o teu povo, Senhor. A irmã falou muito bem. O Senhor, o que o Senhor mais deseja é nos abençoar. O que o Senhor mais faz é nos abençoar. Muito obrigada, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, fique conosco. Dê-nos um dia feliz na tua presença. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Um bom dia a todos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, fortaleça a sua fé, cada dia. Amém. Bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Um bom dia para todos os irmãos. Bom dia, Maria Rosa. Bom dia.